Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de embriologia e hoje com o tema Sistema Circulatório, segunda parte. Nesse tema de hoje, nós vamos estudar como aconteceu os tabicamentos, que são as divisões do coração, e, consequentemente, como foi criado, essas quatro cavidades que nós já vimos nas aulas anteriores, que são as aurículas, direita e esquerda, e os ventrículos, direito e esquerdo. Vamos já começar aí, com a questão do tabicamento. Antes de tudo, a gente tem que ter em mente que tabicamento se refere à divisão. Então, esse tabicamento, nós vamos ter os tabicamentos aurículo-ventricular, sempre se refere a um nome. Por exemplo, se eu digo tabicamento aurículo-ventricular, significa dizer que eu estou dizendo a divisão, da aurículas com os ventrículos. Também posso citar o tabicamento interauricular, que são os tabicamentos das aurículas. Como também podemos trabalhar os tabicamentos interventricular, que são as divisões dos ventrículos. Então, sempre quando dissermos tabicamento, o nome subsequente sempre vai indicar a região que está se referindo a esse tabicamento. Nesse caso, como é o tabicamento aurículo-ventricular, nós vamos iniciar trabalhando com a divisão aí das aurículas com os ventrículos, ok? O que a gente tem que saber? Que as divisões das aurículas com ventrículos, eles vão contar com a ajuda de algumas estruturas, como, por exemplo, as aurículas, elas vão se originar, como nós sabemos, inicialmente das aurículas primitivas, que foi aquela divisão que nós já estudamos naquela primeira parte do nosso sistema. Nós sabemos também que, além da aurícula primitiva, essas aurículas direita e esquerda também vão contar com a ajuda de outras estruturas, como, por exemplo, a aurícula esquerda, ela vai contar, além da aurícula primitiva, ela também vai contar aqui com a ajuda das venas pulmonares. Já a aurícula direita, além, da aurícula primitiva, ela vai contar aí com a ajuda do seno coronário. Então, sempre quando nós falarmos das aurículas, temos que saber as partes que a ela se refere. Uma coisa que também vai ficar mais fácil para vocês compreenderem e fixarem isso. Sempre quando se referirem à contribuição da aurícula primitiva, esse tecido sempre vai ser rugoso e trabeculado. Nós vamos ver, quando nós formos ver a estrutura do coração, como seriam essas estruturas. E sempre quando for originado do seno coronário ou das venas pulmonares, esse tecido será liso, ok? Isso já vai ficar mais fácil para a gente identificar no coração a estrutura e a origem embrionária desse tecido. E vamos iniciar aí com o estudo desse tabicamento aurículo-ventricular. O tabicamento aurículo-ventricular, como nós já falamos, é a divisão das aurículas com os ventrículos. Como é que inicia esse processo de tabicamento aurículo-ventricular? São massas que são chamadas massas subendocárdicas. Essas massas subendocárdicas, a gente sabe que a camada mais interna, desse coração se chama endocárdio. Consequentemente, esse endocárdio vai emitir proliferações celulares que vai fazer esse processo de divisão. Esse processo de divisão vai vir tanto da parte dorsal quanto ventral. Então, ó, a gente está vendo aqui massas subendocárdicas que vêm da parte dorsal e outra da parte ventral, até o processo no qual eles vão se encontrar nesse centro. Então, quando eles se encontrarem nesse centro aqui, isso vai delimitar o que se chama de almodicha endocárdica. Essa almodicha endocárdica vai ser o ponto de encontro para todos os tabicamentos. Nós vamos ver que todos os tabicamentos, tanto o tabicamento auricular quanto o tabicamento ventricular, sempre vai em direção a essa almodicha endocárdica, certo? Então, por exemplo, essas massas, se aproximaram e se juntaram, se fusionaram. À medida que elas se fusionaram, elas não podem se fusionar por completo. Por quê? Nós temos que saber que essas cavidades, elas vão ter o que se chama de comunicação. Essas comunicações são indispensáveis para o processo de circulação sanguínea fetal. Aqui nós podemos ver que ao momento que essas massas, se encontraram aqui, ainda ficou aqui esse orifício. Esse orifício vai servir para quê? Para que as aurículas se comuniquem com os ventrículos. Esse orifício tem como nome inicial de orifício aurículo-ventricular. Esse orifício aurículo-ventricular,
Inicialmente, ele é apenas um, né? Um que comunica a aurícula com o ventrículo. Porém, a partir do momento que vai acontecer o tabicamento auricular e o tabicamento ventricular, esses orifícios também vai ter um, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. E isso vai se originar o quê? Os orifícios valvulares, né? Que vai ter a presença aí dessas válvulas. É onde nós podemos ver que o lado direito do coração, nós vamos ter a válvula tricúspide. E no lado esquerdo do coração, nós vamos ter a válvula mitral ou bicúspide. Nós vamos enxergar, né, um pouco mais à frente, a estrutura dessas válvulas, certo? Nessa imagem, eu quero que vocês fixem bem que o tabicamento atrioventricular inicia, né, com essas massas subendocárdias da parte dorsal e ventral, até o centro, onde elas vão se fusionar e vai ficar essa comunicação entre a aurícula e o ventrículo. E essa comunicação, né, tem como sobrenome orifício aurículo-ventricular. Nesse momento, ainda não fixem a questão do esquerdo e direito, certo? Porque inicialmente vai ser apenas uma aurícula e um ventrículo. E depois que acontece esse tabicamento da aurícula e do ventrículo, aí sim nós vamos ter dois orifícios, que são os valvulares, ok? Vamos ver agora a próxima imagem. Essa imagem, esse tabicamento é o tabicamento aurículo-ventricular. Então, nesse tabicamento, nós sabemos o quê? Que se divide as aurículas e os ventrículos. À medida que acontece o tabicamento auricular e o tabicamento ventricular, aí sim nós vamos ter o lado direito e o lado esquerdo. Nós vamos trabalhar agora o tabicamento aurículo e o tabicamento ventricular. Me arrisquei a colocar aí uma imagem para a gente ir esboçando, para ficar mais fácil esse entendimento, certo? Já vamos iniciar com esse tabicamento aurículo-ventricular. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer esse tabicamento auriculoventricular que a gente acabou de ver. Para iniciarmos com o tabicamento auricular e o tabicamento ventricular. Sabemos o quê? Que da parte dorsal e da parte ventral emergem, né, tecidos, né, que são massas subendocárdicas, que vão fazer esse tabicamento. Eu vou fazer aqui na cor verde, vou botar aqui verde, e vou botar aqui que se refere-se ao tabicamento aurículo ventricular, para ficar mais fácil o entendimento, ok? Então, na cor verde vai se referir ao tabicamento aurículo ventricular. Então, nós sabemos, ó, que vem da parte dorsal e da parte ventral essas massas, certo? À medida que essas massas vão se prolongando, elas vão se encontrar aqui ao meio e vão dividir o quê? A aurícula e ventrículos, que inicialmente não é no plural, né? Só é um porque a gente só vai ter apenas uma cavidade. E a gente sabe também que essa comunicação entre a aurícula e o ventrículo vai se chamar aí, né, de orifício aurículo-ventricular, ok? Já pegamos a primeira parte. Agora eu vou fazer em vermelho como funciona o tabicamento, não vou repetir o nome, tabicamento apenas auricular. Esse tabicamento auricular, ele pode ser chamado de tabicamento auricular ou interauricular, certo? Porque seria entre as aurículas. Como é que funciona esse tabicamento auricular? Dos tabicamentos, ele é o tabicamento mais complexo, porque ele vai requerer de uma maior comunicação entre a aurícula direita e a esquerda. Inicialmente, lá no resumo de vocês, eu coloquei por passo a passo para que a gente tenha um melhor entendimento, certo? Só um minuto que eu vou fechar essa cavidade aqui para ficar melhor aqui. Então, vamos lá. A gente sabe que em vermelho vai ser o tabicamento auricular. Como acontece? Inicialmente, vai vir da parte superior dessa aurícula uma massa que vai se chamar de septum premium. Esse septum premium, ele tem a função de ir até a almodicha endocárdica. Deixa eu botar aqui em verde, eu vou botar umas... Ó, esse nódulo vai ser aí o nódulo que nós vamos chamar ele de almodicha endocárdica, certo? Então, vai vir lá da parte superior
o primeiro tabicamento, né, que é o primeiro tabique para dividir essas aurículas, que nós vamos chamar aí de tabique septum premium. Então, ó, esse tabicamento septum premium é uma massa também, certo? Que vai vir da parte superior até em direção da almodicha endocárdica. Aí vamos lá. Ele não se fecha por completo. Por que ele não se fecha por completo? Porque a gente sabe que ele precisa se comunicar a aurícula direita com a aurícula esquerda. Então, o que acontece? Esse forame aqui, deixa eu botar para vocês aqui. Essa estrutura aqui, que está comunicando o lado direito com o lado esquerdo, vai se denominar, vou botar aqui, ostium premium. E esse daqui, também vou botar ele, é o septum premium, ok? Então, o ostium premium, ele tem essa função de comunicar o lado direito com o lado esquerdo. À medida que esse tabique ele vai se desenvolvendo, esse ostium premium, ele vai se fechando. Por quê? Esse tabique aqui, a cada momento ele está se encontrando mais com o almodicha endocárdica. Porém, a gente sabe que o átrio direito ele tem que se comunicar com o lado esquerdo. Então, o que é que esse tabique vai fazer? Ele vai ter aqui, deixa eu refazer. Então, à medida que esse tabique aqui, ó, ele vai se fechando embaixo, o que é que vai acontecer? A gente vai ter o fechamento completo aqui embaixo. Aí, aqui na parte de cima, vai se criar, vai sofrer através de apoptose, um outro orifício. Esse outro orifício também vai se chamar óstium. Porém, se a gente já tem um óstium primo, esse orifício aqui vai se chamar como? Ostium secundum. Certo? Então, esse ostium secundum também tem a função de quê? Tem a função de comunicar o lado direito com o lado esquerdo das aurículas. Ok, já completamos o primeiro tabique, que é o septum premium. No lado direito desse septum premium, vai se criar um novo tabique. Esse novo tabique também vai se chamar septum. Porém, se eu já tenho o septum premium, esse tabique vai se chamar septum secundum. Aí vamos lá fazer. Também vai vir da parte superior, certo? E ele vai descendo até lá embaixo. Porém, lá embaixo ele não vai se fechar por completo. Lá embaixo vai dar o que se chama de forame oval. Então, essa abertura aqui, ó, esse aqui vai ser o septum secundum. E essa abertura aqui vai ser o forame oval. Então, essa vai ser a minha estrutura, certo? Das minhas aurículas. Isso eu já terminei o meu processo de tabicamento auricular. Então, vamos repassar. Primeiro foi criado o septum premium, onde ele iniciou na parte superior. Deixa eu botar aqui para vocês. Ele iniciou aqui na parte superior e desceu. Aqui embaixo, inicialmente, criou uma comunicação que se chamava de quê? Ostium premium, né? Porém, à medida que ele foi desenvolvendo, esse ostium premium se fechou. Porém, a comunicação do átrio direito com o átrio esquerdo não poderia ficar sem comunicação. Aí, o que é que foi criado? Esse tecido aqui em cima se criou a apoptose, que a apoptose é o quê? A morte programada de uma célula. Então, essas células dessa região sofreram apoptose e se criou o quê? O ostium secundum. Então, à medida que se criou esse ostium secundum, a gente já tinha aí uma comunicação perfeita do átrio direito com o átrio esquerdo. Ok. Após isso, se criou um novo tabique. Esse tabique se chama de septum secundum. Então, se criou esse tabique, porém, na parte inferior, esse tabique não se fecha por completo. Por quê? Esse orifício vai se chamar de orifício oval. Pronto, essa é a estrutura. Dessa estrutura, o que é que a gente também tem que tirar? Que o sangue, quando vier, ele vai entrar nessa região, vai entrar aqui, ó, pelo forame oval e vai subir e vai passar por onde? Pelo ostium secundum. Também é correto afirmar que o septum premium, ele vai servir como válvula. Essa válvula vai fazer o quê? Ela vai fechar e limitar essa entrada aqui, ó. Porque à medida que esse coração essa circulação acontece, também faz o quê? Essa parede aqui do septum premium,
ela também encosta aqui, e à medida que ela encosta, ela acaba limitando essa entrada de sangue. Então, o septum premium vai servir de válvula para o forame oval, ok? Aí vamos lá para outra característica. À medida que se criou isso, também vamos ter aí o tabicamento ventricular. Vou colocar o tabicamento ventricular em azul. Aqui, também vou repetir aqui, tabicamento ventricular. Também tem a mesma classificação. O tabicamento ventricular, ele também pode ser chamado de tabicamento interventricular, certo? Que é entre os ventrículos. O tabicamento ventricular ele vai contar com 3 estruturas principais. A primeira é o septum ínfero. O que seria septum? A gente acabou de falar, são paredes, né? Então, da parte mais dorsal, vai se criar aqui, ó, um septum ínferos. E esse septum ínferos, ele vai ter 2 regiões, 2 prolongações, uma dorsal e uma ventral. A ventral, ela vai se encostar, vamos supor que essa ventral aqui, ela vem e vai fazer aqui a sua função. Porém, a ventral, que deveria ser uma prolongação e se completar, ela não se completa. Então, o que acontece? Esses ventrículos, eles se comunicam. Por quê? Porque a parte, né, do septo ínfero ventral não se encontra aí com a homodista endocárdica. E o que é que isso vai ocasionar? Isso ocasiona que esses ventrículos, eles se comunicam através aí dessa incompleta, né, desenvolvimento do septo ínfero na parte ventral. Aí o que é que nós vamos ter como segunda contribuição? O tabicamento aórtico pulmonar. Nós já vimos na primeira parte que o tabicamento aórtico pulmonar, ele vem do tronco arterioso. Esse tronco arterioso, né, era apenas um vaso que à medida que as creixas ali eles se cresciam, né, se encontravam nesse centro, essas creixas iriam ocasionar o quê? A divisão dessas estruturas, onde iria dar dois vasos de grande tamanho, que é a aorta ascendente e o tronco pulmonar, ok? Já sabemos dessa informação. Porém, qual é a contribuição desse tronco aórtico? Porque desse tronco arterioso? Porque esse tronco arterioso ele vai entrar em direção aos ventrículos, porque a gente sabe que a aorta ascendente está conectada com o ventrículo esquerdo e o tronco pulmonar está conectado com o ventrículo direito. Então, o que acontece? A gente já viu, inclusive, que eles crescem de forma espiralada e por isso que a aorta, mesmo sendo no lado direito, ela vai se conectar com o ventrículo esquerdo. E mesmo o tronco pulmonar sendo no lado esquerdo, ele vai se conectar com o ventrículo direito, ok? Se está na dúvida, volta na primeira aula e repassa esse assunto. Aí vamos lá. Esse ventrículo, né? Esse tabicamento ventricular está acontecendo. Subiu aí, né? Esse septum ínfero e tem aí divisões de 2 partes, uma dorsal e uma ventral. E tem a contribuição desse tronco arterioso. Aí o que acontece nesse momento? Esse tronco arterioso, ele desce aqui, ó. Pum, esse grande vaso. Quando esse grande vaso vem que se divide, eu vou ter quem se conectando aqui com o ventrículo esquerdo. Nós acabamos de dizer. O tronco aórtico, perdão, com o ventrículo direito, nós vamos ter o tronco pulmonar. Então, aqui nós vamos ter o tronco pulmonar e aqui se conectando com o ventrículo esquerdo, a aorta ascendente. Então, nós vamos ter a contribuição desse tronco arterioso para concluir o tabique ventricular. Além disso, nós vamos ter também a criação dessas paredes de grande tamanho. A gente sabe que os ventrículos eles têm que ter grande tamanho, porque essas paredes vão empurrar, né, esse sangue para todo o nosso coração, para todo o nosso corpo, perdão. Então, esses ventrículos eles precisam ter essas cavidades de grande tamanho. Esse grande tamanho ele vai dar através também da ajuda do que se chama de cordas tendinosas e papilas, né, que vão contribuir com a função também dessas válvulas.
Essas válvulas, agora nós vamos falar nela, que são as válvulas aórtico-ventricular, que é elas que vão dividir aí os átrios, que são as aurículas, dos ventrículos. Aí vamos fazer agora essas estruturas dessas aortas. Eu vou fazer essa aorta em preto, certo? Essa aorta não, perdão, essas válvulas. Aí vamos lá. Na válvula que nós já citamos, na válvula direita, aqui, ó, nós vamos ter essa válvula, que seria, tá horrível, que seria a válvula tricúspide. Vou botar aqui. Válvula tricúspide. E no lado direito, seria a válvula bicúspide ou válvula mitral, certo? É um sinônimo. Eita, eu vou até colocar aqui as estruturas do ventrículo. Esse daqui, ó, seria o septum ínfero, certo? E esse daqui, o tronco arterioso, ok? Então, vamos lá. Essas válvulas, elas vão servir para limitar a entrada de sangue. Elas vão servir também como comportas, certo? E além dessas válvulas, tricúspide e mitral, eu também vou ter mais duas válvulas, né? Que são o dos troncos sigmoideias, as válvulas sigmoideias que nós vimos. Nós vimos, inclusive, que a sigmoideia, ó, do tronco arterioso se chama, do tronco pulmonar, se chama ali válvula sigmoideia pulmonar. E a válvula da aorta ascendente se chama ali de válvula sigmoideia aórtica, ok? E, além dessas válvulas desse tronco, ainda vamos ter duas válvulas que estão presentes ali na aurícula direita, que é a válvula aqui, ó, dessa estrutura aqui, que essa estrutura aqui embaixo seria a vena cava inferior. A vena cava inferior vai ter sua válvula, mais ou menos aqui, suponhamos, que vai se chamar de válvula de Eustáquio. E aqui teríamos também outra válvula, que é a válvula do seno coronário, que se chama válvula de Tebécio. Ok? Então, essas seriam as válvulas do coração que nós temos que saber. Sabemos que essa válvula de Eustáquio e a de Tebécio, ela tem, e inclusive também teremos aqui, ó, junto com a vena cava superior, teremos uma estrutura aqui que elas vão ser, vamos assim, elas sofrem, né, a contribuição do septum spurium. Esse septum spurium, ele vai se dividir e vai se ramificar em válvula de Eustáquio, válvula de Tebécio e também vai ajudar, né, contribuir com essa entrada da válvula da vena cava, que a vena cava superior não tem válvula, ela tem apenas uma sobressalência que vai contribuir para que esse sangue não tenha esse refluxo. Porém, a válvula a vena cava superior, ela não necessita de válvula, por quê? Como ela está superior, ela já sofre aí, ela já tem essa contribuição positiva da gravidade, porque se ela está acima, consequentemente, a chance desse sangue retornar é muito baixa, apenas, obviamente, se acontecer alguma patologia, que a gente pode, obviamente, ter, que é o regurgitamento jugular. Porém, de forma fisiológica, isso não vai acontecer, só se for patológico, que pode ter aí um refluxo desse sangue que vem, né, da parte superior. Porém, até fisiológica nós não vamos ter, certo? Então, de forma fisiológica, essas são as estruturas que nós temos que saber. E os tabicamentos auriculoventricular, os tabicamentos auricular e os tabicamentos ventriculares. Esses são o passo a passo que vocês têm que saber, ok? Vou passar aqui. Opa, deixa eu apagar. Esse seria mais ou menos a estrutura já funcionada dessas partes. Porém, eu quis desenhar para vocês para que a gente montasse aí esse raciocínio de como aconteceu, certo? Porque nessa imagem aqui nós já vamos ver que a estrutura ela já está por completa. Aqui, ó, já seria o septum ínfero, perdão, o septum prímio. Esse septum prímio, podemos observar que ele já não está mais aqui, ó, com o ostium premium, porque o ostium premium que era aqui já se fechou.
ele já está aqui, ó, já com ostium secundum. Esse septum secundum já se formou. À medida que esse septum secundum se forma, essa abertura aqui meio oval seria justamente o forame oval, ó. A gente pode ver essa abertura aqui seria o forame oval, só que ela não é tão grande, né, dessa forma. E a gente sabe também que esse septum premium vai servir aí de tabique para esse forame oval, para limitar, né, essa entrada de sangue. Isso aqui seria aqui, ó, a almodicha endocárdica, já vimos aqui que cresceu, né, tecido, né, massa subendocárdica da parte ventral e dorsal, e se juntou aqui para formar aqui esses orifícios, né, atrioventricular, que vai ser a porta de entrada ali, né, dessas estruturas que nós vimos, que é a válvula tricúspide no lado direito e a válvula mitral no lado esquerdo. Além disso, nós teríamos aqui a válvula de Tebessio e a válvula de Eustáquio. A válvula de Eustáquio é a da vena cava inferior e a de Tebessio do seno coronário, certo? E na parte dos ventrículos, nós teríamos aqui, né, o septum ínferos e essa comunicação aqui, ó, que é a falha, né, ou vamos dizer assim, a não contribuição por completo do septum ínfero da parte ventral, que recebe a contribuição aí do tronco arterioso, com essas duas aorta, tanto com a aorta quanto o tronco pulmonar, para completar aí o fechamento desses ventrículos, certo? E à medida que isso acontece, aí sim nós teríamos as 4 cavidades, né? Nós teríamos a aurícula direita, o ventrículo direito, a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo, ok? Podemos ver também, além dessas estruturas, as cristas dividens. Essas cristas dividens nada mais é do que o borde do forame oval. Ou você pode dizer também o borde do septum secundum, certo? Então, esse borde aí vai limitar, né? Ele vai contribuir para que esse forame oval ele tenha o funcionamento por completo. Porque caso não tivesse a criação dessas cristas dividens, poderia ali se funcionar por completo aqui esse septum secundum e, obviamente, não teria comunicação. Então, essas cristas dividens seriam aí esses bordes aí do forame oval, ou também podemos dizer que o borde aí do septum secundum, ok? E teremos aqui já, ó, aqui podemos observar também a estrutura aqui, ó, do ostium secundum, e a gente pode ver, ó, que esse septum premium, ele vai servir de válvula, porque justamente o tamanho do forame oval é bem maior esse septum premium. Então, consequentemente, quando essa parede encosta nessa, esse sangue, ele é impossibilitado de entrar. É por isso que ele serve como válvula para o forame oval. E essa é a parte da circulação. Circulação sanguínea fetal. A gente sabe, né, que vem sangue com oxigênio através aí das vena umbilical. Essa vena umbilical vai receber sangue lá através da placenta, né, que vai receber sangue das lagunas, que vai receber da mãe. A gente sabe que essa acontece através de difusão simples. Então, as artérias vão levar dióxido de carbono e entregam lá na laguna, né, nos eritrocitos. Esse eritrocito vai entregar o oxigênio. À medida que isso acontece, esse oxigênio ele vai vir aqui através da vena. Ah, Renan, como é que você sabe que essa mais calibrosa é a vena? Lembrem que lá no cordão umbilical, quais são as estruturas que nós vamos ter? AVA. Então, duas artérias e uma vena, ok? Então, eu teria aqui duas artérias e uma vena. E essa vena é de maior tamanho, que seria essa vermelha. Ela está em vermelha justamente porque ela está carregando sangue com oxigênio. Então, ela vai passar, vai ter um recorrido, essa vena umbilical, ou vena lantoide, também pode ser chamada. Ela vai ingressar no fígado através do conduto venoso de Arâncio, que nós já vimos que esse conduto ele serve para que esse sangue oxigenado chegue mais rápido na vena cava inferior, né? Porque a gente sabe aqui que o conduto de Venâncio, venoso de Venâncio, ele vai entrar aqui no fígado, porque aqui a gente vai ter a contribuição da vena porta. Essa vena porta vai se transformar aqui em sinusoides hepáticos, vai se transformar aqui em venas hepáticas, venas suprahepáticas,
e depois vai ingressar onde esse sangue? Na vena cava inferior. Essa vena cava inferior vai entrar na parede dorsal da aurícula direita, né? Ali a gente vai ter uma válvula, que é a válvula de Eustáquio. Essa válvula vai permitir a entrada desse sangue. Aí observem uma coisa muito importante. Como acontece esse fluxo? Esse fluxo chegou através, né, da vena umbilical, que se mesclou aqui, ó, né, esse sangue, tanto com a vena umbilical, como também esse sangue com oxigênio da vena umbilical, como também aconteceu esse mescle aqui dessas venas que vêm da parte inferior. Até porque essas venas que vêm da parte inferior estão trazendo o sangue aqui com dióxido de carbono. Porém, esse sangue com dióxido de carbono quando acontece esse mescle aqui, que seria esse mescle de oxigênio com dióxido de carbono, esse sangue ainda fica com muito oxigênio, porque a quantidade de oxigênio é bem maior a quantidade de dióxido de carbono. Então, quando chega esse sangue no átrio direito, ainda está rico em oxigênio. Aí, observem que a vena cava inferior, ela está à frente, anatomicamente, do forame oval. Então, o que acontece? A pressão do sanguíneo fetal, ela é maior na aurícula direita, que é diferente na pressão após o nascimento, porque a pressão após o nascimento, a pressão maior é da aurícula esquerda. Porém, fetal, a pressão maior é na aurícula direita. Aí, ó, esse sangue, à medida que ele entra aqui, ele já vai bater aqui, chocar, né, diretamente no forame oval. O que que vai acontecer? Ele bateu no forame oval, passou aqui pelo forame oval, entrou aqui no ostium secundum, entrou aqui, ó, na aurícula esquerda e desceu diretamente aqui para o ventrículo esquerdo. Quando ele desce para esse ventrículo esquerdo, ele vai sair por onde? Pela abertura aqui, ó, da aorta ascendente, que a gente vai ter ali a válvula sigmoide aórtica. Então, esse sangue vai subir aqui nessa aorta ascendente, ó, vai aqui para o cajado, e à medida que ele sobe aqui para o cajado, o que é que vai acontecer? Esse sangue, quando chegar aqui no cajado, ele vai se mesclar novamente. Ele vai se mesclar com o sangue de onde? Do tronco pulmonar, que vai passar do tronco pulmonar para o cajado aórtico através do conduto arterioso de Bottal, que é esse conduto aqui, ó. Aí vamos agora ver como é que acontece esse fluxo para chegar ali no conduto arterioso de Bottal. Quando esse sangue vem aqui, através da vena cava, ele tem muito fluxo. Consequentemente, ele não vai conseguir passar todo pelo forame oval. Então, o que acontece? A maior parte passa pelo forame oval, porém, uma pequena parte ele vai bater nessas paredes aqui, ó. Vai bater tanto na crista dividens, vai bater na parte inferior, e, consequentemente, esse sangue, se ele chocou, ele não vai mais para a aurícula direita. Ele vai, perdão, a aurícula esquerda, ele vai ficar aqui na aurícula direita. Consequentemente, o sangue que vem da parte cefálica desse embrião, esse sangue rico em dióxido de carbono, o que é que ele vai fazer? Ele vai empurrar esse sangue que ficou na aurícula direita junto para o ventrículo direito. Então, esse ventrículo direito recebe sangue também rico em oxigênio, porque foi o sangue vindo pela vena cava inferior que bateu aí nas paredes do forame oval, como também recebe sangue rico em dióxido de carbono, vindo ali através da vena cava superior. Então, esse sangue vai descer para o ventrículo direito, que esse ventrículo direito vai fazer o quê? Empurrar diretamente pela... Aí a válvula sigmoideia do tronco pulmonar vai abrir, e esse sangue vai sair dessa válvula e vai vir em direção aqui ao tronco pulmonar. A maior parte desse sangue, o que é que vai fazer? Ele vai passar por esse conduto arterioso de Bottal. À medida que ele passa por esse conduto arterioso de Bottal, aí é quando acontece outro mescle de sangue. Por quê? Lembre que o sangue que vem da vena cava, da aorta ascendente, ele é rico em oxigênio. Porém, ele acaba se mesclando com esse sangue também, que já está aí misturado, né, da vena cava superior com o que ficou ali, né, da vena cava inferior. Foi para o ventrículo direito e o ventrículo direito empurrou ali para o tronco pulmonar. Então, aconteceu aqui um segundo, né, mescle dessas duas grandes circulações. O que que acontece? Uma pequena parte desse sangue que vem pelo tronco pulmonar, ele vai também para as artérias pulmonares direita e esquerda. Porém, não é uma grande quantidade. Por quê? Esses pulmões fetais,
ainda não estão oxigenando, ele ainda não consegue se encher de oxigênio para fazer a hematose, que é a troca de oxigênio, né, de gases. Então, o que acontece? Esse sangue que vai para cá é apenas para nutrir esse pulmão. É apenas para dar irrigação para que esse pulmão, né? A gente sabe que todo tecido precisa de sangue para se nutrir. Então, esse sangue que vai para o pulmão é apenas sangue que vai ser responsável para nutrir esse pulmão. Aí, o que acontece? Esse sangue que foi para o pulmão, ele volta por onde? Ele volta pelas venas pulmonares. Ó, esse sangue volta pelas 4 venas pulmonares que vão desembocar onde? Na aurícula esquerda. Então, esse sangue da aurícula esquerda que vem aqui, ó, vem na cava inferior, entrou pelo forame oval, foi pelo ostium secund, misturou aqui também com esse sangue com dióxido de carbono que vem dos pulmões. Então, vocês podem perceber que o sangue fetal é um mescla total. Em várias partes a gente vai ter esse mescla de sangue. Então, esse sangue vai fazer o quê? Descer para o ventrículo esquerdo, vai fazer aquele processo que nós já falamos. Subir pela aorta ascendente, vai pelo cajado aórtico e vai descer aqui, aonde? Esse cajado aórtico, nós sabemos também que ele também vai levar oxigênio para onde? Aqui, ó, o tronco braquicefálico, que vai subir pela carótida interna primitiva direita, que vai também pela subclave, vai irrigar todos os membros superiores. Essa carótida primitiva direita vai subir para o cérebro para irrigar ali o que seria o rosto, a cara, o encéfalo. Vai também aqui, ó, para a artéria carótida. Opa, vai aqui também para a artéria carótida primitiva esquerda, que também vai subir, né? Depois vai se ramificar em artéria carótida interna e externa. Aí aqui também, ó, a artéria subclávia esquerda, que vai também para os membros. E, consequentemente, ó, à medida que esse conduto arterioso de Bottal ingressa sangue, ele vai se mesclar aqui e vai descer. Quando ele desce, essa aorta que nós já vimos que ela vai dar várias ramas, né? Elas vai descer à medida que ela passa aqui pelo diafragma, estaria mais ou menos aqui, ela vai se transformar em aorta abdominal. Essa aorta abdominal vai dar sangue ali para a mesentérica superior, o tronco celíaco, a mesentérica inferior, as ramas, que nós já vimos, as renais, as gonodais, a suprarrenal, as frênicas, as ilíacas, interna e externa, vai dar todas essas artérias, vai dar para a sacra média. Então, a partir do momento que fez isso, esse sangue, quando acontecer esse processo de oxigenação dos tecidos, o que ele vai fazer? Ele vai ingressar aqui pelas venas umbilicais, né? Perdão, pelas artérias umbilicais, e vai levar esse sangue aqui, ó, com dióxido de carbono, lá para a placenta, para fazer o quê? Se ele está levando com dióxido de carbono, ele vai receber oxigênio, mas quem vai levar esse oxigênio? A vena umbilical. Aí a vena umbilical sobe, leva sangue oxigenado, leva para o átrio direito, passa ali pelo conduto venoso de Aranço primeiro, claro, depois vem na cava inferior, átrio direito, ventrículo, aí passa do átrio direito para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo para a aorta ascendente, aí voltando, fica aqui no átrio direito, desce com a vena cava inferior para o ventrículo direito, e vai lá para o tronco arterioso. No tronco arterioso, parte para o conduto arterioso de Bottal, uma pequena parte vai para os pulmões, que vai voltar através das venas pulmonares, e a partir disso, volta novamente o mesmo fluxo. Então, é por isso que é circulação sanguínea fetal. Essa circulação acontece a todo momento. Obviamente, não pode acontecer uma interrupção dessa circulação, porque vai prejudicar, obviamente, as estruturas de desenvolvimento embrionário, ok? E os câmbios que acontecem após o nascimento. Esses câmbios são dois mais relevantes. Nós vamos trabalhar alguns outros câmbios que acontecem, porém os mais relevantes são, né? Que nós já devemos saber nesse momento para o sistema circulatório, ressaltamos. É o fechamento, né, desse conduto arterioso de Bottal, porque esse conduto arterioso de Bottal, o que ele vai ocasionar? Ele vai impedir que esse sangue, né, fosse oxigenado pelos pulmões. Então, no momento do nascimento, a gente vai ter algumas interrupções, como, por exemplo, teve o parto,
o médico ele só vai poder, né, cortar o cordão umbilical à medida que ele vê que esse embrião ele está conseguindo respirar por si só. Então, ele sabe que no momento que esse recém-nascido, né, vai poder respirar, o que vai acontecendo? Ele já vai estar fazendo a hematose, né, que é a troca de dióxido de carbono, através aqui dos pulmões, porque quando esse recém-nascido nasce, se ele ainda tiver com cordão umbilical, o cordão umbilical ainda está fazendo esse processo de levar sangue com dióxido de carbono e trazer para esse recém-nascido sangue com oxigênio. A partir do momento que corta o cordão umbilical, então a placenta já não vai ter mais essa função de intercâmbio gasoso. Quem vai ter essa função de intercâmbio gasoso são os pulmões. Então, é por isso que o médico ele precisa ver que esse embrião ele já está respirando. É por isso que assim, o bebê chorou, então tudo bem. Porque no momento que ele chora, ele precisa de oxigênio para chorar. Porque a gente sabe que a nossa voz, esse processo de fonação vem através da laringe. E a laringe está conectada com as vias respiratórias. Então, é por isso que esse médico ele espera primeiro saber se esse recém-nascido está respirando para cortar esse cordão umbilical. Aí o que acontece? A gente vai ter aí a iniciação do processo respiratório desse embrião, desse recém-nascido, claro, e também o fechamento aí desse conduto arterioso de Botal, que não vai mais levar, né, sangue diretamente do tronco arterioso para a aorta descendente. Então, nesse momento, o que é que ele vai contribuir? Ele vai participar do processo no qual além do fechamento do conduto arterioso de Botal, a gente também vai ter a interrupção da vena, da vena cava, da vena umbilical e das artérias umbilicais. Então, o que é importante? Que você repasse quais são essas estruturas que vão se originar. Como, por exemplo, o conduto arterioso de Botal, ele vai se fibrosar, né? Ele vai se fibrosar e ele vai se transformar em ligamento arterioso a partir do terceiro mês de nascimento. Então, até o terceiro mês, ele vai ter ainda uma pequena participação, porém, à medida como a gente falou que a pressão na aurícula direita é maior do que na aurícula direita, a pressão na aurícula esquerda é maior do que a pressão na aurícula direita, o que é que isso vai acontecer? Consequentemente, a pressão que esse conduto arterioso de Botal sofria diminui. À medida que ele diminui, o que é que acontece? Ele vai se fechando e vai se fibrosando. Então, no terceiro mês, mais ou menos, de vida, esse recém-nascido vai ter a questão da fibrose na aderência final desse conduto arterioso de Botal, que vai se transformar em ligamento arterioso. Também temos duas estruturas, né, que se fibrosam, que é as artérias e as venas umbilicais. As artérias umbilicais, elas vão mais ou menos ter se fibrosar a partir dos 4 meses de vida. Essas artérias umbilicais, elas vão se transformar em duas partes. A parte no qual a gente vai ter os ligamentos umbilicais laterais são a parte no qual eles vão estar ali entre a bexiga e o umbigo, que seria mais a parte distal dessas artérias umbilicais. A parte proximal dessas artérias umbilicais vão se transformar no que seriam as artérias vesicales superiores, que serão ramas das artérias ilíacas internas, certo? E a vena umbilical, ela vai se transformar em ligamento teres ou ligamento redondo. Esse ligamento teres ou ligamento redondo vai estar ali interno ao fígado, né? Está interno ao fígado e vai ter grande contribuição. Por quê? A gente sabe que essa vena umbilical, ela se continuava, né, pelo conduto de Arâncio, venoso de Arâncio. E esse conduto venoso de Arâncio vai se transformar em ligamento venoso. Esse ligamento venoso vai estar entre o ligamento teres e a vena suprahepática. Então, a gente vai ter mais ou menos aí essa delimitação anatômica dessas estruturas, certo? Então, repassem todo o fluxo que nós já vimos. Vai ter um segundo vídeo que nós vamos falar especificamente sobre as malformações congênitas, certo? A respeito da circulação sanguínea fetal. Tenham bons estudos, repassem bastantes e até o próximo assunto.